E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Vamos que vamos, vamos que vamos. Como vocês podem ver no título aí, o bicho vai pegar. E vai pegar, vai ser agora. O que é beterrabiano follow? Isso aí é os follows da Twitch, meu game-san querido. Maravilhoso. Pessoal, é o seguinte, sejam todos bem-vindos. A live hoje vai ser de reacting. Há 3 horas atrás, tivemos aí a live de Battlefield 5, foi revelado. E agora é o seguinte, nós vamos assistir aqui e agora eu vou iniciar a live e aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que vai rolar aqui a live e vou fazer meu reacting. Demorou? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Deixa eu aumentar um pouco a minha cara. Tirar um pouco do zoom, né, mano? Tá muito com muito zoom aqui, vocês não acham? Configurar vídeo. Um pouquinho a menos de zoom. Salvar. Beleza, ok. Vamos deixar mais pra cá. Beleza. Agora, o que falta? Vou tirar o navegador aqui por enquanto. Valeu, mãe. Deixa esfriar. Inscritos. Beleza. Beleza. Deixa o número de inscritos aqui, como sempre. Então, o dashboard um pouco para cá. Número de inscritos do YouTube. Deixa aqui. Beleza. Seguinte, guys. E aí, dá lá, beleza? Salve, God. Quero ver sua cara. Esse trailer lindo. Tá maior, vocês querem? Meu Deus. Deixar meio de lado aqui, assim. Eu acho que não... Mano, não precisa de tudo isso. Minha cara é tão gigante assim, não. Bolacha gigante. Não, vem cá. Acho que aqui tá bom, beleza? Vou aumentar só mais um pouco. Tá, beleza. Aqui tá certo. Tá tudo certo agora. Eu vou... Tento deixar sua cara grande, diminuir a tela do trailer. Porra, mano, eu não quero diminuir, mano. Pera aí. Assim? Vai ficar tudo zoado, velho.
Não acho que vai ficar tudo zoado. Não, tá só um pouco. Só um pouco. Assim tá bom? E aí, o que vamos jogar hoje? Ah, meu amigo. Meteu uma imagem de BF no fundo. Tá, tá bom. Vamos vir aqui. Vamos adicionar. Imagem. Imagem. Adicionar imagem. Localizar. O computador. Cadê a imagem? Põe a imagem. Isso aí, imagem. Vamos pegar essa imagem. Deixar lá aqui e vamos mover a imagem. Vamos mover a imagem. Deixa eu renomear isso aqui, porque senão eu vou me perder. Renomear. Fundo. Isso. Vamos pôr mais para baixo. Mais para baixo. Aí, agora eu acho que tá bonito. Beleza. Tá bonito, hein? Tá da hora, hein? Vamos começar essa live. Quantas pessoas estão assistindo? 7 pessoas assistindo? Deixa eu ver, deixa eu ter certeza aqui. 7 pessoas assistindo, pessoal, ó, deixa o like, compartilha a live, vamos chamar mais pessoas pra cá, que agora eu vou iniciar a live, beleza? Deixa eu tomar um gole de cerveja aqui. E se inscreve no canal. Ó, o seguinte, todo mundo sabe que eu amo Battlefield. Eu achava antes que o Battlefield ia se chamar Battlefield 2, por causa que o BF1 foi da Primeira Guerra Mundial e, tipo, logicamente, eu pensei que o BF2 ia ser o da Segunda Guerra Mundial, mas não, foi BF5. Então, deixa eu aumentar na qualidade mais pica. E vocês acompanhem comigo. 55 minutos. 53. 2 minutos. Não, pera. 54, 46. Vamos deixar com faltando 1 minuto. Hora do show! Ai, que mulher bonita, gente. Nossa, já tô gostando, velho. Meu Deus, cara. Tô quase babando aqui, velho. Nenhuma arma, veículo ou equipamento manufaturado está afiliado ou foi patrocinado ou endossado a esse jogo. Caraca, velho, que susto, mano. Achei que o trailer ia começar, velho. Dezesseis anos de Battlefield. Bad Company 2.
Battlefield 2142. Battlefield 2. Battlefield Vietnã. Battlefield 1942. Salve, dubla! Vamos dar uma pausada aqui. Tá sem som o trailer pra gente. Como assim? Deve ter alguma coisa errada. Aqui é a webcam. Deixa eu ver se não é aqui. Mixer. Tá no máximo aqui. Sim, tá mesmo. Tá só um zumbido. Caraca, velho. Como assim? E agora, velho? Vocês não estão ouvindo ainda. E... vamos dar um... vamos dar um F5. E agora, pessoal? Aqui, como não tá pegando, mano? Ainda sem som. Meu amigo. E agora? Parece que vocês estão ouvindo? Vamos ver se é besteira da minha cabeça. Tá aqui, cara. Tá aqui, ó. Propriedade de áudio avançado. But I'm sticking with it. Because you see, I love that glorious joy of being the uncelebrated hero in a battle. And this game is going to have tons of moments like that. There are so many new and exciting features coming to you in Battlefield 5 that you will learn about today. The next level of large-scale multiplayer, Battlefield 5 single-player war stories, and we'll start As a huge fan of these games, I've always loved how captivating the Battlefield is. And today, you'll see that Battlefield 5 has the most immersive battlefield ever. If you've ever been in a battle with me, you know that I'm the most dedicated support class you will ever meet. I'm in the mud, repairing the tanks. You know, I'm laying down mines as tank rushers come in. One time, I even repaired a plane mid-air that might be alive, but I'm sticking with it. Because you see, I love that glorious joy of being the uncelebrated hero in a battle. And this game is going to have tons of moments like that. There are so many new and exciting features coming to you in Battlefield 5 that you will learn about today. The next level of large-scale multiplayer, Battlefield 5 single-player war stories, and we'll start showing you the epic post-launch journey all players will experience when the game is finally released. And you know, we've got some other surprises, so
why waste time? Let's get straight into it and get the show started. I'm joined now by the producers of Battlefield 5, Andreas Morell, Ryan MacArthur, and Lars Gustafsson, everybody. Gentlemen, I'm not here as a professional anything. I am here as a gamer. I am here as a Battlefield player. I am here to ask only the questions I am interested in. You have made a horrible mistake. I knew it, I told you. Let's start at the beginning. You are taking players back to where the Battlefield franchise started, World War II. Now, at this point, are you like those guys, you know, those elderly pilots that they find on an island in the Pacific, you know, who think that the war never ended? Is that who you are right now? It did. It ended. You told me. Wish I had to break it to you gently, Lars. But Lars, why go back to that now? To be honest with you, it's really, I mean, we yearned for years to go back to where it all started about 16 years ago. And, you know, technology has evolved and the team has gained so much experience that this is really the game we wanted to build, and that we did. It's really something the guys back home at DICE are really passionate about, the whole era. Just ask Mr. Battlefield, he was there. Right, Mr. Battlefield, that's Lars's nickname, by the way. I'm known as Madame Battlefield. Now, players have experienced World War II in so many movies and in games. It's really difficult to come up with a new and fresh perspective. What perspective are you bringing to it with this version of Battlefield? Andreas, will this be more Saving Private Ryan or Inglourious Basterds? So we've seen all the movies, you know, we play the games, we've been there. I'm pretty sure, at least I can navigate half of France without a map just by playing the games. so for us, going back to where it all began for us, is really about delivering World War II experience that no one's never seen before. Really kind of hitting on the unseen locations, the untold stories, the unplayed moments. Ele tá falando aí que nós vamos ver coisas que nós nunca vimos antes na franquia. At the go, you will be able to play the German forces, the British forces, and we want to take you on that journey, you know, to exotic places like freezing Scandinavia, it's kind of our home turf, but in Norway, or rugged deserts where the battles took place in northern Africa. Why not to the ruins of the once so beautiful Rotterdam? So it's really to take you on a journey, and we want to do this with a kind of a fresh and modern take, so really hopefully surprise the players, but also to please them. You've given me a sneak peek, and so many words come to my mind. I mean, intense, immense, powerful. Ryan, do you have a specific way that you want players to see this Battlefield? Well, I think the best way we can describe it is immersive. I mean, this needs to feel like the most immersive Battlefield that players have ever played. I mean, we want them to exploit the Battlefield in ways they've never been able to before. I mean, when you look at the chaotic multiplayer that the franchise is known for, and sort of fan classics like Conquest, and some of the new modes that the guys are working on, like Airborne, you know, we're going back with war stories, sort of that anthology storytelling that we had, we built in BF1, and telling new stories about men and women that change history. I mean, we get to tell everyone today that co-op is back in Battlefield 5, and that's a huge thing for us. And this is just the beginning. I mean, launch is just the beginning of this game, and we really want to take players on a journey through World War II. It always feels like it's a journey. That's what it always feels like with Battlefield. Like, one thing I loved about the game was how the maps in the world was constantly changing. You know, it felt like my bedroom at home. I never knew what to expect. And I think when looking at this game, Andreas, what's your vision to take this to the next level? So we're really building on what we started with previous games. It's really about giving players the most immersive world that they could enter. You should really be grounded in it. Expanding on the movement set that we've done so well, really pushing all these new features that we're going to be talking about. Right, it sounds great. I'm genuinely excited. I have a few highlights that I'm looking forward to. Let's dive into it and talk about some of the gameplay. Here to do that is Daniel Berlin. In Battlefield 5, we're expanding the toolbox for the player, giving you access to new abilities to create your own and brand new Battlefield moments. Now there's a deeper connection between the player and the world around you. You will be physically pushed by the shockwaves from explosions. You can experience completely new ways to traverse and tactically maneuver across the battlefield with our overhauled movement system. Our renowned destruction will rip up the terrain, leave chunks of masonry hanging from destroyed buildings, or have high caliber rounds ripped straight through walls to take out enemies hiding inside. We're also bringing back classic modes such as Majority Rule Conquest,
but we also have new modes and experiences for our unique take É isso on aí, World War Matheus II. Silva. Valeu a pena estudar, We're bringing então. back operations with a bang, and we're calling it Grand Operations. Here, you'll experience multiple game modes as you fight over multiple maps, all wrapped within our narrative journey through historically inspired battles from World War II. With the return of our anthology format for single-player war stories, with new characters to meet and untold stories to discover. Back to you, Trevor. Now, Daniel just talked about a new multiplayer experience called Grand Operations. And I'm really excited because it sounds to me like you can pilot a Eles estão giant dizendo grand que eles vão piano trazer like a tank. novo, I'm pretty certain that's what it is, novo right, modo de Andreas? jogo que chama I'm not sure about the Grand piano, but Operation. it's Uma definitely operação maior do massive. que já existe. It's really about reliving all these power fantasies from World War II, like airborne being power dropped in, and it's operations from Battlefield 1, but bigger. It's really good. Vai ser modo what we want players to feel like is sort of a Operations dynamic do player Battlefield impacted 1, só que experience maior. taking place over 4 fictional days. I mean, day 1 starts with you jumping out of an airplane and with the objective to destroy the enemy artillery, with that enemy sort of entrenching themselves to defend and protect. And depending on how the outcome of day 1 goes for you, as the two main forces start to battle over day 2 in a game of breakthrough, with the number of lives you have left remaining, depending on what you did the day before. And then as you continue to push on into new locations, we're going to see things like Conquest Assault, where players continue to fight for that terrain. And assuming, when we see these players end up in a giant stalemate, then they're going to enter day 4, which is Final Stand. And I mean, this is sort of tired, muddy, no resources left. You've got just you, your squad, and one clip. And you all fight to the last man standing with the weight of the world on your shoulders. So this is a game mode that you may never see if your games are not in a stalemate. You may never get to that 4th map and 4th story then. Exactly. That's an exciting way to play the game. I want to know when we can see more of that. 2 weeks. EA Play, Los Angeles. Yeah. You get hands-on multiplayer for the first time if you're there. So even the reveal of Grand Operations spans across multiple events. Wow. Nice one, guys. Os caras falando que esse Grand Operation não vai I have to say, ser I heard casca you guys grossa. say that Você vai começar bem com and that's one of my recurso, com favorite munição. aspects of Battlefield E 1. quando tu Lars, terminar, can você you tell vai me more ficar about com that um mode? clipe na mão Definitely só, can, and I'm happy to na say lama that for the first sangrando, time since só com seu Battlefield 3 esquadrão, co-op is back, e and vai we ser call it hardcore combined pra ranks. caralho. Nutella, Here it's yet pau no another seu way cu. to experience Vocês vão that desistir desse Battlefield jogo, sounds, espero que sim. next to E our só os war fortes vão stories and sobreviver. the multiplayer. And what we want to do here is to allow you and up to 3 players to go online and step into those shoes of the Pathfinders, those paratroopers that go in behind enemy lines. And here you really only have the soldier next to you, maybe not Brian, but the soldier next to you to rely upon. Novo modo cooperativo vai, Getting detected vai dar mais dinâmica por causa que vai ser habilidades combinadas. You need to find the tools and find your way to the objective. So stakes are high and eles fizeram um modo que você vai precisar usar especificamente cada habilidade de cada personagem para poder chegar no objetivo. I've been a huge fan of war stories, the single-player campaign in Battlefield 1. What I truly enjoyed about it was I felt like I was learning about the stories behind the war and playing through the stories of the war, and it didn't always end well. And what I loved is because of that history element, like for instance, I told my little brother, I said, hey, if mom ever catches you playing, just say this is a history class that you're doing on the console. And then what I'll do is I'll tell my mom he was going to do that so she would know that I was always her favorite. And what was great was seeing the story. Lars, like, how is single player going to change in Battlefield 5? Don't tell this to my kids. Well, are they changing? I mean, to me, I'm happy that you like the war stories. And for us, the war stories are really our opportunity to put the war into. Os caras vão focar muito nas histórias de guerra, onde pessoas singulares simplesmente mudaram o destino, mudaram uma batalha e etc. It's Battlefield after all, so we'll be talking a lot here today about the gameplay improvements. So player agency is key, so you can create your own Battlefield moments. And at the bottom line, it's about allowing you to witness Sua the Second World imaginação é War a through chave the eyes principal of para the você men and poder criar women esses momentos that em changed the world. Battlefield. Yeah, I mean, as you can see here, I mean, this is one of the war stories that we're going to be talking about first. I mean, this is our Nordlys story. This is the story of a young woman who is part of the Norwegian resistance fighters fighting the German occupation during World War II. I mean, this is an exploration of emotion and feelings. It's a family story.
right? You know, and this not only sort of really grounds the players in the reality, but sort of sets the context of the World War II that we're trying to create at DICE. It's not often that you find stories that connect with the emotion of the characters in the story. Instead of just focusing on the explosions and the gunfire, you see that look in her eyes. You want to know what she's thinking, what she's experiencing in that story. Why was it so important for you to focus on the people behind the stories from war? Well, I think it's important to tell, you know, sort of believable and sort of honest stories and really sort of set the context and Eles sort estão of querendo dizer aí que, por exemplo, vai ter a história dessa moça que vocês estão vendo aí e a gente vai presenciar e a gente vai sentir o que ela sentiu durante a história, que a gente vai sentir o que ela estava pensando, um pensamento da época. Vai ser foda. To mirror the immense arsenal of the Second World War. This was a period that saw an explosion in terms of innovation when it comes to weapons and vehicles. You will get to fly iconic airplanes, engage in incredible tank battles, and also unleash secret weapons from World War II. Você vai poder voar em um dos aviões mais icônicos, entrar nas maiores batalhas de tanque que existem ou soltar armas secretas da Segunda Guerra Mundial. How you choose to defend or advance through the terrain. Back to you guys. You know, in playing Battlefield, I know everyone in the audience will agree with me, people at home as well. I've always been impressed by the level of realism in the game. I remember once I was playing with a friend who served in Special Forces, and we were talking about our favorite guns, and I was talking about the recoil and what I liked about the sights versus other guns. And he turned to me at one point and he said, "Oh, where did you serve?" And I felt embarrassed because I was like, "Oh, Battlefield 3, that's where I was." And instead of him being angry, he was like, I didn't know that there was a game that was that immersive, something that really was as true to real without being a war simulation as possible. Guys, tell me about some of your favorite weapons in the game, some of the new vehicles that will be available in Battlefield 5. I think at first, just by going back to this era, the pool of hardware that we can choose from is immense. There's so much there. And for me, being a vehicle guy, it's really quite simple choice. It's the Tiger One. Os caras estão dizendo que eles voltarem para essa era gerou. What do you like about it? That's a weird choice. Gerou simplesmente opções infinitas, porque existem muitos e muitos veículos que nunca foram vistos nos games antes. Os caras querem trazer. Have you been in a battle with that? Yeah, but I've never looked at it. I'm like, if I'm on the outside, I'm dying. If I'm on the inside, I'm concentrating. When are you looking? When are you doing this? You should try a third-person camera. And just run around the tank dying, and everyone's going to be like, who's that guy looking at the tank? Come on, it's beautiful. I'll take your word for it. Yeah, good. So Andreas is a tank guy. Mr. Battlefield Laws, how about you? I'm with you, Trevor. Yeah, you think he's weird, I know, yeah. We've been trying to hide it. Now it's out. No, the fact that I'm also a support player. I can't hit the barn from the inside, so I need the big clips. And for me, the MG42 is really the weapon I play in the playtest. Right, my man. It has that iconic sound that, you know, it sends fear all over. Ele falou que ele é cara de suporte. Ele ama a MG42, que é uma metralhadora muito icônica dos alemães. E ele gosta de armas com muita munição. E aí, John Ryder, bem-vindo, querido. It comes with a punch, so where the pistol gets stuck in the wall, I can rip through. So I can finally make a difference on the battlefield. Hashtag no more knocking. I like this. Yes. All right, so we've got a tank guy. We've got a weapons guy. Ryan? Well, sort of embarrassing to admit, unlike Lars, I can't hit a barn, period. So for me, it's the toolbox. In Battlefield 1, all players had a gas mask. In Battlefield 5, we're going to replace that gas mask with a toolbox. So that means I can run around the battlefield with my toolbox, setting up fortifications, and sort of really changing the dynamic of the battlefield so that these guys who can actually hit something, I can offer some value on the playing field. Wait. So fortifications, you just skimmed over that, but what is fortifications? Well, I mean, this as a support player, I mean, I think this is something you really love. It's something I Ele acabou de dizer que como suporte você vai conseguir construir fortificações. Isso vai ajudar você a defender um local e vai dar uma diferença na batalha. Você não vai ser invadido e estuprado instantaneamente. Você vai simplesmente conseguir se defender. Tipo como linha de metralhadora, trincheira, esse tipo de coisa.
Was that in response Ele vai to the conseguir gaming dar uma community? Because dinâmica, I know ele vai as a conseguir Battlefield gamer, I fazer always os wanted what I didn't have. defensores So first I was going, hey se guys, I defenderem need melhor, destruction. I ficarem need mais places to fall seguros. apart. And then at some point I was like, too much destruction, too much destruction. Like there's nothing left. Was this a response? Yeah, I mean, we've had a lot of esteemed players in here in the studio today and in the community overall who, at some point, especially when we're testing, kind of, we came to a point where the level was leveled. The world was leveled and you couldn't advance. So basically, this is to counter that and give you an additional kind of toolbox to rebuild. And then you and I can come in as heroes again, and they fortify. We come there and we add an extra heavy machine gun or an AA gun. So it's kind of teamwork once again, and we are the celebrated heroes. We are the celebrated heroes we deserve to be. I like that, Lars. Yeah. Thank you. Now, now that we've learned about the tools, let's hear about the company. Here to tell us more, please welcome Natalie Eek. Trevor, and yes, the company is something that is completely new to Battlefield 5. It's your personal collection of customized soldiers, weapons, and vehicles that you can tailor and grow as you play. The company is the heart and soul of your personal experience, and the Legal, the choices you company make vai here permitir que for your você company actually faça matters. Not only will your choices modificações, affect the way que you você look, modifique but o seu also how your weapons and personagem, vehicles play. modifique as armas, As you squad up with your modifique friends, os make sure to pick a veículos. soldier that complements the rest of your squad to take on the battle ahead. And during the game, adapt to the changing circumstances by calling your company and bring in the right soldier, weapon, or vehicle to suit your situation. Back to you, Trevor. Andreas, that really sounds awesome. Tell me more about the company and how it works, because you know, I know from my years in Battlefield that the group that really plays together stays together. No, the company is something that we're super excited about. So for the first time, you can now create your own personal experience with the soldiers you take onto the battlefield. It's really up to you to decide how you want them to play and also how they look. So as you keep playing, Com o modo company, você vai conseguir trazer seus amigos para batalhar junto com você e vocês vão decidir como vocês vão jogar baseado nas suas habilidades, modificações que vocês fizeram e etc. no campo de batalha. New exotic ways to play the game as a support class, and then unlock new weapons for yourself to play with. You take that machine gun that Lars loves so much, and you level that machine gun up. You make the choices that matter, and then you decide, well, I think this needs its own custom paint job. So you sort of make that machine gun, really make it your own, and then you go in and you grab that sort of iconic support outfit that you really want to wear going into battle. You jump in with some friends, and off you go. You know, it's funny you brought up customization, because I've always believed in Battlefield the team is important. But looking badass is the most important thing. I think anyone who's been in war can agree with this. Please tell me that I can customize my look to be properly badass in the battlefield. Well, yeah, of course. I mean, if it's worth doing looking good. Right. So I think Agora você vai poder customizar seu personagem. I mean, what we want to do is give you the ability to create your own personal identity. So, no more anonymous soldiers. This is your soldiers in their boots going into battle. Isso quer dizer que você não vai mais ser um soldado anônimo. As pessoas vão conhecer você pela sua roupa, pelo seu estilo. Isso é foda. And obviously, I want to get as much of that arsenal as I can possibly get. How do I even begin getting all of this gear? You play the game. I mean, for what we want players is you get rewarded for playing the game. Como você consegue tudo isso? Jogando o jogo. Você vai ser recompensado por jogar. Class or a specific item, you play the game, and we set out to commit to that. You always feel rewarded for what you do, whatever you play. So you just play to unlock these items. Then I guess I have to ask, and I know it's a sensitive subject, but I'm still going to go there. Is this game going to be pay to win? No. You can't pay to get an unfair gameplay advantage. What if I have a lot of money? Call me. So you won't be able to pay? No. So in Eles estão dizendo que não vai ser pay for win. Ou seja, os Nutella vão se fuder. You really have to, like Les was saying, you have to play the game to earn new gear, and skill is really key. Okay, but what about Premium Pass? Will it be one of those games where I have to shell out another $50 6 months after I've bought the game? Is that how it works? Well, I guess I get the fun part of not taking any more of your money as well. But no, there's no more Premium Pass in this game. This means não vai mais ter passe premium. Ou seja, bando de Nutella, vocês vão ter que jogar para o equipamento. Thank you.
It's the least I can do. Thank you. Yes. I mean, this means no more paying for maps, no more paying for modes. You know, this is something the community has asked for. This is something the team really believes in. So what we want is a game where people stay together, they play the games together, and they get to go on this journey through World War II together. That's beautiful. That means I finally lose my nickname, No Maps Noah. This is so dope. All right, well, it's time to learn about what happens after the game launches. So, to tell us all about live service, please welcome back Natalie and Daniel. So launch is really just the beginning. Tides of War is an epic journey that you and your company will take through World War II. It will bring you an evolving, diverse game that will grow over time as we immerse you and your company in different theaters of war. Playing Battlefield 5 is an experience unlike any other. It will differ from all previous Battlefield games. And the most important thing, it's open to all players. Yes, and there will always be new battles, new fronts, and rewards on the horizon. And by removing Premium Pass, we are keeping the community together. So this time, there will be no expansion packs, and all players will be able to take part in the same journey through Battlefield 5. And with Tides of War, our players will experience themed chapters of World War II, each spanning over several months. And these will focus on key moments that impacted the outcome of the conflict. Trevor? This sounds to me like a wild, full ride through World War II, but Lars, like, how big of a journey will this be? How long is the string? No, I mean, to put it into perspective, this was the World War, and I mean, to me, it's going to be a huge journey. Tides of War vai ser exatamente tour pela Segunda Guerra Mundial. Você vai poder presenciar batalhas, cara, batalhas depois de meses e outras batalhas. Você vai poder presenciar muita coisa nova que eles estão trazendo para o jogo. Você vai presenciar momentos chaves dos conflitos, das histórias, das batalhas históricas. It's just the beginning, and as you play it through, you start to be taken to a new horizon, new locations, new gameplay, and I mean, stick in for the ride. It sounds like it's going to be one of those experiences where the more I play, the more cool stuff I can get. I get rewarded for my time. Is that going to be across different modes? It's really simple. You just have to play the game to earn new cool gear. And doesn't matter if it's multiplayer or as recompensas por você jogar Tides of War, novos veículos, novas armas, times events, não sei o que é isso, emblemas de dog tags, pinturas faciais, skins de soldados, skins de armas. Ou seja, cara, se você jogar Tides of War, você vai ter mais opções, você vai ser recompensado por jogar e vai poder customizar, vai ter mais opções para customizar o seu soldado. Early 2019, we're going to start with our first chapter, which is going to focus on the fall of Europe. So we're going to explore sort of the German mechanized war machine as it pushes its way into Europe. This is going to be live gameplay-focused events. We're going to have thematic rewards tied to this. You know, and we can't wait to talk to the community more about this as we lead up to launch. Yeah. Well, I'm not going to lie. You guys have definitely raised my analog stick, and I think we've waited long enough. This is the most immersive battlefield yet in a World War II you have never seen before, where launch is just the beginning of the journey. I'm done talking. I think it's time we see this thing. Are you all ready? Well, here it is, ladies and gentlemen, the first time ever, the reveal trailer for Battlefield 5.
Launching grenade! I got your back. What? That's the rocket! Como esse maluco tá vivo, feio? Fuck it! Nossa. Hello, old friend. Games play best on Xbox One. Wow. Wow. My Car, God. the thing, the man, the boo. You saw the thing, the man, the huh? I hope they got insurance. That was insane. Do you see that? We did say it. That was, Andres, I don't feel like you saw it. I feel like you've seen it before. I might have seen The it person before. jumped on their back and then started shooting while moving on their back. Yeah. It's cool. That's all I can say. This is what happens when you live life in a tank, Andreas. That was exciting. Give it up for that one more time. That was an amazing trailer. Yeah. Oh, wow. So wait, so before we go, am I correct in saying there were some new animations there were some new moves that you could do in the game? There's a few. Yeah. Okay, thank you, Andreas. Thank you, Andreas. To be honest, as in, I think we should thank the team back home in Stockholm for Huge call out. helping us to get to this point. I think they are truly amazing. And the fans. Again, we've been waiting for this moment for so long to be able to reveal what we've been working on. This is really packed with gameplay, and then, I mean, a lot of this is direct feedback from community, leading to a lot of these improvements. So it's a huge thank you for the support, and once again, the team for doing an extraordinary job. As always. And I'm pretty sure the look on your face, you know, hits the mark they're going for. I'm pretty Yeah, sure that was unexpected. I'm excited. I'm excited. Give it up for the people in Stockholm, please. Let's give it up for the people in Stockholm. Wow. Wow. Battlefield 5 launches worldwide on October 19th. 16 de outubro. In the meantime, these guys are giving away free expansion packs in Battlefield 1 and Battlefield 4. So just head to battlefield.com for all the details. And next up is EA Play on June 9th, where you'll see multiplayer for the very first time. I hope all of you are as excited as I am for Battlefield 5. To watch that trailer again, go to youtube.com/battlefield. And if you want more info, join some of the team here with Xbox, who are hosting an exclusive post-show on mixer.com/Xbox. That is our show for tonight. Thank you so much for joining us, everybody. I'm Trevor Noah. Good night. Wow. Caraca. Maluco. Meu, vou ver esse trailer de novo. Find cover! Bloody move! Get out here! Give me first aid! Oh, sorry. Hello, old friend. You fuck! On your feet! Here we go! A musiquinha do Battlefield 1942.
Fica caindo, velho. Olha os engenheiros. Pera. Presta atenção, presta atenção. Vai cair os caras, beleza. Aí vai pegar a arma. Ó, aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Esses dois, ó. Olha eles colocando os sacos de areia, ó. Olha eles construindo a defesa. O famoso deu 3 tiros, carrega. Mano, olha esse gráfico, mano. Não é possível. Ó, para. Outra coisa. Você vai poder agora jogar a granada de volta. Não lembro se tinha isso no Battlefield. Ó, a arma tá cheia de folha e tal. Ó os caras colocando aí. Agora você vai poder se jogar no chão. Escorregar. Carregou. Granada, pode jogar de volta. Pera aí, eu não acredito, mano. Ela atirou na granada. Ela atirou na granada. O cara jogou a granada e ela atirou. Ó, pra quem não sabe, isso que acabou de cair é uma V2. Isso aqui, ó. Isso é uma V2. Isso é uma arma alemã. Essa arma matou muita gente na Segunda Guerra Mundial, velho. Fuck it! Hello, old friend. Caraca, velho. Mano, o que eu posso falar pra vocês sobre isso? Mano. Cara, vocês viram, velho, os detalhes. Vocês viram os detalhes, mano, que foda. Pelo pouco que eu vi, a gente vai poder jogar granada de volta quando elas caírem perto da gente. Isso significa que talvez seja mais difícil você pegar aquelas granadas que explodem no impacto. O que mais? Vai ter a V2, ou seja, alguém vai ganhar pontos. A Anderson Prado, minha 1060 de 3 GB não vai aguentar esse jogo. Cara, o Play 4 não vai aguentar esse jogo. O Xbox One normal não vai aguentar esse jogo, cara. Esse jogo vai ser feito para uns PC com uma 1070, 1080, Play 4 Pro e Xbox X, velho. Anderson, não é só você que vai ficar na mão não, mano. Porque esse jogo... Ou não, tá? Ou não. Ou esse jogo vai rodar em qualquer PC, cara. Porque pelo que deu pra ver ali, é muito detalhe e é muito fluido. O que eu tô querendo dizer? Que eles vão... Esses caras vão fazer... Eles vão dar uma simplificada
no quanto esse PC vai ter que aguentar, no quanto esse PC vai ter que segurar a barra para fazer esse jogo rodar. Eles vão dar aquela comprimida, você tá ligado? Eles vão dar aquela... Esse jogo, ele vai ser muito bem otimizado, cara. Tenho certeza disso. Se bem que o BF sempre foi bem otimizado para rodar em PC. Exatamente o que eu tô falando. Eu acho que esses caras vão dar uma atenção bem maior para focar na otimização. Ou seja, cara, eu acredito que esse jogo possa rodar em qualquer PC. E eu dizendo isso, com certeza vai rodar no Play 4 Fat e no Xbox One Fat. Entendeu? De tão otimizado que esse bagulho vai ser. Por quê? Porque com o lançamento do Play 4 Pro e do Xbox One X, os caras, eles estabeleceram um patamar, um padrão. Ou seja, vai ser os videogames que tem HDR, vai ser os videogames que tem suporte 4K e os videogames que não tem. Os videogames que não tem suporte 4K, que não tem HDR, esse tipo de coisa, eles vão rodar o jogo em 1080p. 30 frames. Eu acredito que seja isso. A turma do Xbox One X e do Play 4 Pro vai rodar o jogo a 60 frames e 1080p. Ponto final. O 4K vai rodar em 30 frames, cara. Não, eu acho que não roda em 60 frames, velho. A não ser que, como a gente pega e vai voltar sempre num ponto. A não ser que os caras otimizem o jogo muito bem. Cara, eu tô muito empolgado com esse jogo, velho. Como eu disse no começo da stream, eu achei que o jogo ia chamar Battlefield 2. Porque, logicamente, o BF da Primeira Guerra sendo o BF1, logicamente, o BF2 seria da Segunda Guerra Mundial. Mas não, os caras colocaram o BF5 como o Battlefield da Segunda Guerra Mundial, beleza? Cara, é sensacional, gostei muito do trailer. O trailer diz muita coisa. Tanto de novas features, Parece que a escala do jogo vai aumentar. Eu não sei se eles vão manter 64 players, 32 para cada lado. Tipo assim, pra mim o jogo tem que ser assim, 64 players ou mais. Não pode ser igual Star Wars não, cara, que é 20 que é 24 players. É 42 players, 22 para cada lado. Porque isso ia ser uma sacanagem. Os caras quererem fazer batalhas gigantescas e só ter 22 para cada lado, mano. Não sei se vocês já falaram sobre não ter o Premium Pass. O que isso vai querer dizer? Isso vai querer dizer que... Vamos supor que o jogo lançou hoje. Isso vai querer dizer que daqui a 7 meses, se você for comprar o jogo, você vai ter que passar pelo mesmo padrão de aprendizado, você vai ter que subir igual todo mundo. Você vai ter que subir na garra, você vai ter que subir no modo hardcore, você vai ter que jogar do zero para chegar no nível que os caras estão atualmente. Você não vai poder simplesmente chegar, apagar e abrir tudo, liberar tudo, ter tudo na tua mão, como se você fosse uma criancinha mimada e com a busanfa cheia de dinheiro. Não vai ter mais isso não, mano. Você quer subir, você vai ter que jogar. Não vai ser mais pay for win. Ninguém vai ter um item a mais que você. Ninguém vai ter uma arma mais forte. Vai ter mais armas liberadas. Sendo que se essa pessoa não jogou esse tempo suficiente para poder ter essas armas, para poder ter essas habilidades, não vai rolar. Ela não vai pagar por isso. Se ela quiser, ela vai ter que jogar para ela ser recompensada e subir de nível, beleza? Então, Pay for Win acabou. Se Deus quiser, a gente não vai mais ser Pay for Win. Então, essas pessoas que costumam comprar Season Pass, puta que pariu Pass, vagabundo Pass, quero tudo Pass, tenho dinheiro, não quero jogar, não quero perder horas de jogo liberando essas coisas. Não vai ter mais. É isso que o Game Pass... o corte do Game Pass vai trazer. Ele vai reunir mais as pessoas. Por que vai reunir mais as pessoas? Porque o pessoal vai querer se juntar para jogar, cara.
vai querer se juntar para subir de nível, para abrir coisas, farmar coisas, ganhar pontos, dog tags, skins e tudo mais. É isso, cara. Esse esquema do Game Pass foi muito bem colocado. Os caras quererem tirar isso. Estão escutando a comunidade? Estão escutando a comunidade. Beleza. Isso é bom. Tem habilidades novas? Tem habilidades novas. Como, por exemplo, se jogar no chão. É meio estranho isso, você fazer isso com uma MG42? É estranho. Porque a MG42, se eu não me engano, é uma das armas mais pesadas da Segunda Guerra Mundial. De peso, para você segurar. Para você segurar uma arma dessa e se jogar que nem o Robin, do Batman Robin, não vai ser tão fácil assim. Ou seja, às vezes o cara tá fazendo ali, ele já tá bem evoluído já tem várias habilidades. E ele tá naquele nível de agilidade já, que ele consegue se jogar no chão, de barriga para cima, atirando com a MG42 e acertar uma granada no ar, sem mirar, rajando, dando uma rajada com a MG42. O que eles quiseram passar pra gente ali? Os Battlefield Moments. Você vai poder criar seus próprios Battlefield Moments. Só que, tipo assim, cara, aquilo lá foi muito... Na minha opinião, foi muito viajado. Porque, tipo assim, você não tem tempo pra ver que tem um avião chegando, que ele vai passar por ali, e por acaso jogar uma granada, e você pede pro seu amigo jogar de volta, pra você se jogar no chão e atirar com a MG42 enquanto você tá no ar caindo no chão. Não, cara. Achei isso zoado. Mas não tem problema, cara. É um videogame, a gente tá aí pra se divertir. Com certeza vai ter muito momento Battlefield legal. E a gente vai poder utilizar deles e criar eles. E vai gerar muitos vídeos legais. Agora é só esperar então, guys. É só esperar. Vamos ver o que vai dar isso aí. Demorou? É o seguinte, eu vou... Isso não quer dizer que não vamos ter as versões de compra como edição Standard e edição Deluxe. Não sei te explicar isso, cara. Com certeza, a edição Deluxe e a edição Standard vai vir skin, cara. Vai vir skin de arma. Você não vai ganhar uma arma a mais, tá ligado? Você vai ter pinturas diferentes, você vai poder ter attachments diferentes, cores diferenciadas, uma cor que alguém não tem. Coisa cosmética, estética, entendeu? Você não vai ter uma luneta que vai te dar muito mais vantagem de um cara no mesmo nível que você, porque ele não tem, porque ele não comprou Deluxe. Com certeza eles vão achar uma maneira de balancear a versão Standard da Deluxe. Se eles decidiram tirar o Gamer Pass, com certeza eles estão criando um jeito, já tem um tempo já de poder contornar essa situação, demorou? É isso, mano, é o seguinte, eu vou ficando por aqui então. Eu vou fazer live mais tarde. Eu vou precisar jantar agora. Tem umas coisas pra mim. Tem umas coisas pra mim editar. Estão sacando? Tem uns gameplays pra mim fazer, vou gravar pra vocês. Acabei de ver na origem essa opção para compra. Pô, legal, cara. Vamos ver, né? Vamos ver o que eles vão trazer de novo. Beleza? É isso. Tô satisfeito com o primeiro trailer. Tô satisfeito com o tema. Tô satisfeito com as armas, com os gráficos, com o corte do Game Pass. E agora a gente só tem uma coisa a se fazer. Esperar, velho. 5 conjuntos de traje, paraquedista, personalize seus soldados com 5 conjuntos especiais de soldados para o serviço aéreo. Especial britânico e as tropas alemãs, tá vendo, cara? É conjunto de roupa, velho. É skin, é cor, é uma sobrancelha, uma boina. Cara, não vai ser nada mais que além de cosméticos.
E isso é bom, cara, porque você vai poder caracterizar seu soldado. 20 transportes aéreos semanais, você receberá suprimentos vitais com 20 transportes aéreos semanais, cada um contendo um item de personalização. Item de personalização, entendeu? Não vai ser arma diferente, não vai ser uma arma a mais, não vai ser um item único, raro. Às vezes é raro, às vezes é uma boina, um capacete estranho, diferente. Muito bom você estar trazendo essas opções aqui pra gente ver. Concordo, bem melhor assim. Anderson Prado, beleza? Quem não se inscreveu aí, se inscreva, demorou? Se inscreve no canal. R$ 188,90. Um preço bom. Preço justo, cara. Manda o link aí dessa página. Ah, acho que não tem como você mandar link. Acho que eu não tô com a origem instalada aqui. Não tô com ela instalada. Bom, depois eu vejo isso. E aí, Davi, beleza? Estamos terminando a live agora, mas eu vou voltar mais tarde. Se vocês quiserem, eu vou estar voltando mais tarde aí, porque eu preciso gravar gameplay, eu preciso jantar, eu preciso me organizar aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado da live, espero que vocês tenham gostado do canal, das informações. Muito obrigado, Anderson Prado, pelas informações também que você trouxe, muito bom. Eu vou ficando por aqui então, muito obrigado. Welcome! É o Anderson mesmo que se inscreveu. Termina não, mas cara, eu preciso terminar, Davi. Mas eu volto sim, viu, cara? Fica ligado aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber informação quando eu iniciar lives, beleza? Eu vou então ficando por aqui. Muito obrigado. Eu volto mais tarde hoje ainda. Daqui meia horinha eu tô aí. Então ativa o sininho que eu vou voltar, tá bom? Muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fui.